Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em Concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, a bota do bravo tropeiro, aqui plantou amor e trabalho, entre as folhas e luz da cartilha. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, os ferros da Sorocabana e o leito. Com a presença de 8 vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 22ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas. O secretário fará a leitura do expediente do dia. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Eu peço que o senhor consulte o plenário. Essa noite eu não viria, que eu tinha uma consulta marcada e foi desmarcada e eu vim. Eu estou fazendo uma indicação e um requerimento. Eu gostaria que o senhor consultasse o plenário e eu vou ler o requerimento, que eu gostaria que fosse subscrito pelos vereadores que quiser assinar junto comigo. Requer que a mesa diretora da Câmara Municipal oficie o delegado-geral solicitando a designação de um delegado titular para o município de Concha. Devido à audiência de ontem, nós tivemos a informação que não é competência da seccional designar um delegado para Conchas, que seria do delegado-geral. Então, eu estou fazendo um requerimento e peço que o senhor consulte o plenário se eles são favoráveis à inclusão essa noite, e o vereador que quiser subscrever está à disposição. E a moção qual é? A indicação indica ao Poder Executivo Municipal que efetue estudo para a aquisição de uma área de implantação de pequenas empresas em nosso município. Eu consulto o plenário para inclusão no expediente. Pois não. Pela indicação não tem nada por. Com requerimento, eu agora estou tomando conhecimento, para se fazer um requerimento para o delegado-geral, eu não li o teor, é necessário que tenha todos os detalhes, dizendo que nós temos um delegado respondendo, que está fazendo o possível, mas que é interesse da cidade que seja designado um titular que resida no município, devido a ser comarca, ter 2 horas, tem que estar bem fundamentado, senão eles nem tomam conhecimento. Então, só gostaria de saber se existe todos esses. Aí eu concordo, eu não li, eu não cheguei a ler, por isso que eu estou argumentando. Foi colocado na justificativa as condições de Concha, não no requerimento. A gente solicitou no requerimento e na justificativa, a gente colocou que o seccional orientou ontem a gente, que nós somos comarca, que nós temos problemática de droga, prostituição e demais. Foi colocado diversos fatos, que pode ser incluído mais coisas também. Então, está incluso no expediente do dia. Eu também gostaria de consultar o plenário. Deu entrada nesta casa, hoje à tarde, 2 projetos de lei complementar. Um diz respeito sobre promoção e reajuste de referências de emprego. E o outro dispõe sobre ampliação do número de vagas do emprego de técnico desportivo e alteração de referências de emprego. Eu consulto o plenário para a possibilidade de incluir também para leitura hoje. Então, estão inclusos os 2 projetos de lei complementar e as 2 proposituras do vereador. O secretário fará a leitura do expediente do dia. Esse daqui também, viu?
Projeto de Lei número 37/2011 do Poder Executivo. Institui o Vale Alimentação aos servidores públicos municipal. PAES. Projeto de Lei número 38/2011 do Poder Executivo autoriza a Prefeitura de Conchas a liquidar débitos de precatórios judiciais mediante a realização de acordo direto com seus credores, nos termos do artigo 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal e da outras providências. Requerimento número 50/2011, de autoria do vereador Lucas Francisco Sebastião. Requer que o Poder Executivo Municipal informe através do setor competente se está sendo cumprida a Lei Municipal número 443, de 19/10/2000. Requerimento número 51/2011, de autoria da vereadora Eva Maria Oliveira Campos. Requer que o Poder Executivo Municipal, através do setor competente, informe qual a situação do terreno localizado na Avenida Elias Tomazella, o qual foi doado à empresa Dina Química. Requerimento número 52/2011, requer que a mesa de autoria do vereador Omar Miranda Silva, requer que a mesa diretora da Câmara Municipal oficie o delegado-geral solicitando a designação de um delegado titular para o município de Conchas. Indicação número 120/2011, de autoria do vereador Lucas Francisco Sebastião, indica ao Poder Executivo Municipal que, através do setor competente, plante grama, flores, bem como troque a iluminação do coreto da Praça Tiradentes. Indicação número 121/2011, reiteração, de autoria da vereadora Eva Maria de Oliveira Campos. Indica ao Poder Executivo Municipal a colocação de um redutor de velocidade na rua Virgílio Feste, na Coab 4. Indicação número 122, de autoria do vereador Omar Miranda Silva. Indica ao Poder Executivo Municipal que efetue estudos para aquisição de uma área para a implantação de pequenas indústrias em nosso município. Não havendo mais nada no expediente, passamos para o grande expediente. Eu convido o vereador Omar Miranda para fazer uso da palavra em tribuna livre. Qual que é? É esse? Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, hoje eu estou recebendo aqui a resposta de um ofício, de um requerimento que eu encaminhei ao Poder Executivo Municipal sobre a questão do circular que faz as linhas do Distrito de Conchas a Jucratiba e da linha de ônibus que faz Conchas, Bino, Santana, São João e Santa Terezinha. O que vem acontecendo, e eu fiz um requerimento solicitando algumas providências à senhora prefeita municipal, que as pessoas que trabalham pagam um preço muito alto para poder vir até o município, e que os idosos também estavam pagando essas passagens. E ela respondeu que está entrando, dialogando com as empresas que fazem o trajeto, exigindo o cumprimento da Lei Municipal 32B, de 16/10/98, bem como a diminuição do valor da tarifa aos usuários não beneficiados por lei. Então, eu acredito que vai melhorar as condições dos moradores das zonas rurais. Também, nessa noite, eu agradeço ao senhor vereador e à mesa diretora e ao senhor presidente de ter aceito o requerimento. Ontem nós tivemos uma audiência pública que, ao meu ver, ela foi muito fraca, porque o nosso seccional, ele chegou aqui já pronto, preparado e armado. Ele respondeu bem claro que não posso fazer nada, não tenho nada que eu possa fazer e pronto, acabou. Depende da classe política, depende do delegado, depende disso e depende daquilo.
É bem claro que eu volto a ressaltar aos senhores vereadores, e gostaria de deixar registrado, que quando eu estive à frente da presidência dessa casa, nós criamos vários meios com o diretor do DEINT, no qual ele tinha nos auxiliado, na época o delegado era o Dr. Anselmo, conseguimos um outro delegado para estar auxiliando naquele momento, antes do Dr. Anselmo se aposentar, certo? Conseguimos. Depois, a gente teve na Secretaria de Segurança Pública, depois nós tivemos novamente com ele. A minha opinião, quem criou toda essa situação foi o próprio seccional que acabou deixando de dar amparo para Conchas. E chegou na posição que está. Como ele falou que ele não tinha mais condições de resolver e não pode resolver, ele mostrou um caminho que uma vez por mês ele poderia estar vindo aqui fazendo algumas atuações e ajudando o delegado que vem aí. E melhorando alguns pontos. Então a gente vai aguardar isso, enquanto isso, esse requerimento é da classe política. Por isso que eu gostaria que todos os vereadores subscrevessem junto com este. Por quê? Aqui eu estou colocando a situação de Concha. Estou explicando que o seccional deixou claro que não é competência dele em designar um delegado, que nós temos sérios problemas, que Conchas é uma comarca, que nós representamos alguns outros municípios, e aqui caberia 2 delegados e nós não temos nenhum. O que vem está fazendo um belo serviço, não estamos desmerecendo. Mas como o doutor Anselmo falou, nós precisamos de um delegado que resida em Concha, que conheça a problemática da cidade e que possa dar um respaldo maior. Então, essa é a intenção do requerimento. Estou fazendo uma outra indicação, eu não sei se todos são de acordo ou não, mas eu tenho conhecimento e estou em tratativa com 2 pequenas empresas que estão querendo vir para o município de Concha. E nós já temos aqui a empresa que faz farinha e fubá, que ela aluga e está precisando de um espaço. Nós precisamos de algumas áreas de 5 mil metros, de 10 mil metros, pequenas na cidade, e a gente sabe que por lei não pode doar, pode fazer concessão por 10, 20 ou 30 anos. E eu estou querendo que a prefeita consiga umas 3 ou 4 áreas, porque nós estamos correndo o risco de perder 2 pequenas empresas de Concha e uma outra pequena empresa que está vindo para cá. E essas 2 pequenas empresas, somando junto, elas estão dando em torno de 96 empregos para a cidade de Conchas direto, sem contar os empregos indiretos. Certo? Então já foi indicação do vereador Nilton, já foi comentário do vereador Rivaldo também nessa casa. Eu acho que está na hora da gente começar a ser protecionista, fazer o que já foi feito aqui em Conchas. Na época que o doutor Antônio foi prefeito, certo? Eu tenho conhecimento que foi cedido alguns terrenos e que essas pessoas estão nesses locais. Inclusive a YD foi uma das que recebeu na época o incentivo do município. E está aí empregando até hoje. Então eu acho que agora é a hora da gente fazer isso. Fazer um ajuste nas contas municipais e adquirir esses pequenos terrenos. Não precisa ser no mesmo local, certo? Compra aí 3, 4 lugares aí separadamente e vai pondo essas pequenas empresas, vai acolhendo. Faz parte daquele pacote de incentivos que eu, doutor Anselmo, já fizemos e demais vereadores dessa casa também fez. Já veio a lei geral que partiu dessa indicação nossa, já veio, agora está vindo o Vale Alimentação do município, certo? Também já partiu da indicação desse vereador, do vereador Anselmo, o vereador Emerson, que está ausente, também fez indicação. Acho que todos que estão aqui já fizeram. Então eu acho que se nós, vereadores, estamos vendo, estamos colocando isso, porque a gente está no dia a dia, está no meio do povo, está sentindo essa necessidade. E gostaria de pedir à senhora prefeita que acelerasse o processo das guias no distrito de Chiquiratiba, certo? Que nós estamos aguardando esse projeto desde dezembro de 2009, que desse uma acelerada, e também que se ela pudesse dar uma informação por escrito a essa casa e a todos os demais vereadores, a questão da escola da pró-infância, que todo mundo está querendo informação, a gente sabe da luta e do trabalho que ela tem, está fazendo e empenhado. Tenho informação que eu estive essa semana com o secretário Faustino, já está sendo licitado o padrão para a escola que não tinha
não constavam no projeto, eles já refizeram o projeto, já está licitando o padrão, mas a gente precisava oficialmente alguma coisa nessa casa de lei. É isso, senhor presidente e senhores vereadores. Convido o vereador Divaldo para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, eu também gostaria de pegar aqui uma carona no meu antecessor. O vereador falou sobre a nossa audiência pública que tivemos ontem aqui na Câmara. Eu também fiz presença e fiquei bastante chateado, porque a gente nota que a classe política de Conchas está realmente empenhada em resolver o problema do nosso delegado. Nós sabemos que tem toda uma barreira, por parte até de questões pessoais, por que não dizer, porque já foi falado muito, então talvez não seja uma mera especulação. Mas, enfim, volto a dizer o que eu disse ontem, quando eu usei da palavra. Infelizmente, eu acho que a Polícia Civil, por parte dos cabeças de chave lá em cima, eles deixam a desejar. Eles não se entrosam e por isso que o sistema é deficiente. O delegado deixou bem claro, quando ele falou, assim como o Omar já falou, que ele é incapaz de direcionar um delegado direto para Conchas. Tudo bem. Mas o que eu discordo é quando o delegado-geral falou, numa reunião que nós tivemos na Secretaria de Segurança Pública, aquele assunto de que subordinado é subordinado. E isso aí que eu não engulo. Quando nós pleiteávamos o delegado, o Dr. José Luiz, e ele deu essa resposta, aliás, para o prefeito de Bofete. E serviu para todos nós, tirando aí todo o entusiasmo que nós tínhamos, toda a delegação de políticos que estavam naquele local, principalmente da cidade de Conchas, nós estávamos 6 pessoas, e fora outras cidades. O vereador quer uma parte? Por favor. Olha, vereador, eu vou pedir uma parte no assunto que o senhor falou. Eu não sabia que o delegado-geral tinha falado para vocês que subordinado é subordinado. Por isso que a Polícia Civil no estado de São Paulo está nessa capenga, que se tem um delegado-geral que fala isso, subordinado, não investiga e não vê o que está acontecendo, porque ambos os dois, tanto o José Luiz como o doutor Antônio, ambos estavam errados, na minha opinião. Ambos estavam brigando por questões pessoais e esquecendo o essencial, que era cuidar da população. Os dois, não defendo nenhum dos dois, os dois estavam errados. Os dois vêm no lado pessoal, bolso financeiro e numa luta, e quem foi prejudicado foi Conchas, a população. Vamos saber que o delegado-geral fez isso. Obrigado. Obrigado, vereador. Para continuar, eu lembro que o doutor Antônio, ontem ele disse que o caminho, eu até agora devo concordar com ele, aliás, eu concordo plenamente com ele, que o nosso único caminho, a nossa única luz no fundo do túnel que nós temos para resolver esse problema diretamente, seria estar mobilizando a pessoa do nosso governador Geraldo Alckmin. Do contrário, nós vamos viver essa novela aí de um bom tempo. Mudando um pouquinho de assunto, senhores vereadores, tenho aqui uma indicação, aliás, uma reiteração de um pedido da vereadora Eva, que ela reiterou um pedido, que esse vereador aqui também já havia pedido, com relação ao redutor de velocidade na Coab 4, na rua Virgílio Festner. É como eu já falei na sessão passada, é um setor que está deixando hoje a desejar. Nós temos aí a parceria, eu digo assim porque eu estou aqui nesse vereador, como vereador, para ajudar o município. Embora eu seja oposição ao governo da prefeita, mas eu só estou para somar pontos. E, portanto, eu não concordo com o setor de trânsito. Eu acho que nenhum vereador, aliás, eu digo vereador como povo, como pessoa, porque nós somos representantes diretos do povo. Principalmente o bairro Coab 4 deixa a desejar com relação à segurança de trânsito.
Nós já fizemos várias solicitações, inclusive por esse vereador, inclusive fui até apelidado vereador Lombada, mas enfim, isso faz parte. E infelizmente, a secretária, ela está deixando a desejar, e a gente tem que ir cobrando, viu, secretária? Enquanto a senhora não vai atuando, porque eu acho que falta um pouco de atuação. É só isso, porque, do contrário, eu acho que tem. Todas as secretarias, eu acho que tem que ter um respaldo, um suporte do Executivo. Portanto, ela não está ali de graça. Aliás, se não tivesse um suporte, então não precisava existir a Secretaria de Trânsito. Seria extinta e pronto. Era menos um gasto e não precisava ter remanejamento de verba ou coisa assim do gênero, porque pode, caracterizando assim, renúncia de receita. Portanto, eu acho que o setor deve se atentar e investir um pouco mais, se tiver realmente faltando, ou então a falta de vontade mesmo. Do mais é só isso, senhor presidente e senhores vereadores. Não havendo mais ninguém inscrito na tribuna, passamos para a ordem do dia. Eu consulto o plenário para colocar em bloco a votação dos requerimentos e depois das moções. Então, em discussão, o requerimento 50, 51 e 52. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, e quem for contra, fique em pé. Moção 55, em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Passamos à explicação pessoal. Explicação pessoal, o vereador Dr. Antônio. Senhor presidente, senhores vereadores, numa das sessões, o vereador Divaldo fez uma colocação e eu, na oportunidade, não quis pedir uma parte para não atrapalhar o raciocínio dele. Em relação às lombadas que ele falou que precisava ter aqui na frente, aqui na saída para Laranjal. Na realidade, essas lombadas existiam. E quem conseguiu essas lombadas foi a minha administração. Infelizmente, por uma ordem do DR de Itapetininga, veio que as prefeituras, notificando as prefeituras que iam ser retiradas as lombadas. A única prefeitura que obedeceu o DR foi a prefeitura de Conchas e deixou que se tirasse a lombada aqui de Laranjal. Quando o povo das lombadas que vai para Botucatu gritou, aí o prefeito se tocou que a coisa era séria e aí a coisa já estava feita e as lombadas tinham sido retiradas e não colocaram mais. Então, dezenas de acidentes ocorreram nesse período. Eu acho que os governadores, os governos municipais têm que se ater aos seus problemas, não ao problema do DR, ou porque o DR pediu para que se tirasse as lombadas, notificou aos prefeitos e os prefeitos autorizassem. É a mesma coisa aqui a nossa avenida aqui, que nós estamos ficando aí, perdendo tempo com essa concessionária aí. Então, as lombadas, eu tenho que passar para Vossa Excelência, vereador Divaldo, que existia as lombadas. Vamos dizer, o infeliz que tirou as lombadas, que autorizou a retirada, que permitiu que a retirada das lombadas, e aconteceu todo esse desastre aí. A mesma coisa que eu falo aqui, que vocês brigam aqui do museu, a infelicidade de ter dilapidado o Museu Municipal de Conchas. Cada pessoa aqui de Conchas tem uma pecinha do museu de lembrança, como se isso aqui fosse uma política de terra arrasada. Em relação, eu tive aqui na audiência e vim e me senti até mal na audiência, tanto que eu fiquei até lá em cima, nem falei nada e nem ia falar mesmo, porque não tinha motivo para se falar.
Mas eu acho, senhor presidente, senhores vereadores, que a nossa classe política está desunida ou então está se desatualizada e está um batendo a cabeça do outro porque não se consegue nada aqui em Concha. Às vezes eu vejo aqui porque eu estou fazendo apologia da administração passada, mas tem que contar os fatos reais que ocorreram, que talvez sirvam de exemplos para os novos políticos que estão aí. Eu quero lembrar uma passagem, que é a criação da segunda classe, o doutor Anselmo participou disso, vereador Agenor. Nós tivemos no Gabinete de Segurança Pública, o secretário era o deputado Michel Temer. Nós conseguimos a segunda classe para Conchas. E conseguimos um delegado, o doutor Anselmo é testemunha, ou a vereadora Agenor é testemunha. Fomos ao delegado geral, conversando com jeito, com educação, com humildade. Nós estávamos saindo, ele não autorizou. Ele chamou o prefeito. Doutor Anselmo é testemunha, o vereador Genor é testemunha. Sente aí, faça ofício para mim que eu vou botar um delegado lá. Em pouco tempo, o doutor Anselmo é testemunha disso aí. O vereador Agenor é testemunha. Tivemos o segundo delegado em Conchas. Então, eu acho que é a política que faz a cidade. E parece que a cidade não tem mais político, deixou de ter político. A segunda vara em Conchas foi um trabalho nosso, do vereador Agenor, do vereador doutor Anselmo, os vereadores do PMDB, para falar de partido da época, Michel Temer era secretário de governo. De lá nós recebemos. E não podemos esquecer, doutor Anselmo, o vereador Agenor, do doutor Virgílio, o grande lutador por esta segunda vara em Conchas, e que na instalação que foi depois, foi instalada no outro mandato, não recebeu nem as homenagens, nem o nome citado na instalação. É um absurdo. Conchas tem uma coisa muito ruim, por isso que eu brigo com o museu. O pessoal tem que lembrar o que os outros fizeram. Conchas esquece, vamos dizer, os prefeitos que vêm destrói o que o outro fez, até as placas de inauguração são consumidas. Na realidade, eu procuro até hoje a placa de inauguração da Coab 4, em que eu estava com o governador Mário Covas, não se acha mais, sumiram-se a placa. Portanto, senhor presidente, senhores vereadores, então são coisas que acontecem na política, que são coisas que resolvem politicamente. Eu acho que fôssemos nós, humildemente, conversar, acertar com o governador, eu acho que nós teríamos o delegado aqui em Conchas. Agora, parece que o governador Geraldo Alckmin esqueceu de Concha, não gosta de Concha. Aliás, os governos do PSDB esqueceram de Conchas. Eu não vejo nenhuma grande obra dos governos do PSDB. Perdoem os meus companheiros do PSDB, mas eu não vejo uma grande obra dos governos do PSDB em Concha. Tudo bem, Estrada do Porto, Estrada de Juquiratiba, tudo bem. Mas grandes obras que beneficiam uma grande comunidade, eu vejo pouco. Só para acabar, senhor presidente, mais um minutinho só. Não estou aqui fazendo apologia do meu governo, do governo do meu partido. Não. Eu estou falando que o governo Geraldo Alckmin parece que não gosta de Conchas. Seria isso, senhor presidente e senhores vereadores. Em explicação pessoal, o vereador Omar. Senhor presidente, senhores vereadores, com todo o respeito que eu tenho ao meu amigo vereador doutor Antônio, eu vou fazer um pouco da defesa do governador Geraldo Alckmin. Eu estou muito chateado também com essa política de segurança pública que nós estamos tendo na nossa região. E às vezes a gente acaba condenando o governador ou o prefeito, e nem sempre é o governador e nem sempre é o prefeito, mas sim aquelas pessoas que eles colocam. Eu tiro por base Concha. Hoje, a Adriana ela está um pouco queimada assim na nossa cidade, por causa do quê? Por causa de alguns secretários, como o governo do estado. Também é por causa de alguns secretários.
certo? Então eu acho que se eu falar que eu estou contente com a política de segurança pública, eu estou mentindo, certo? Essa política de segurança pública em Conchas, e esses cargos de confiança, sim, colocados pelo governador, que nem o doutor Antônio, certo? Aí que eu acho que deixou muito a desejar para Conchas, eu também não concordo. Sou contra, eu acho que a política de segurança. Agora, a classe política em si, de Conchas, eu acho que se a gente fazer um balanço do que foi feito nos últimos anos, a maior parte dos recursos liberados é do governo do estado em Conchas. Certo? Se você der uma olhada aos 2 postos de saúde, se dá uma olhada a todas as maiores obras que tem em Concha hoje, Estrada do Porto, agora 2 milhões e pouco para o calado do Porto, certo? São tudo, a maior parte é do governo do estado. Aonde está o ponto fraco de Concha? Está, sim, na classe política de Conchas. Certo? Porque é 1 ou 2 ou 3 que consegue verba e o resto não corre atrás. E quando corre, certo? Eu tenho aqui uma dificuldade grande, que eu venho questionando desde 2005 essa dificuldade. Que chega os programas, nós temos projetos grandes, chega, o município não consegue implantar. Deixa passar, deixa vencer o prazo. Isso eu venho questionando desde 2005, certo? Por quê? Como diz a Dilma, eu sou PSDB, mas tem que dar parabéns, que tem que acabar com esse acordo de pôr cargos políticos, secretários, por acordos políticos. Está na hora de começar a pôr gente por competência e com formação. Porque o atraso do Brasil, o atraso de São Paulo e o atraso de Concha é esses acordos políticos partidários que colocam gente incompetente e gente que querem mamar nos cargos de confiança. Por isso que eu sempre fui contra, na maior parte dos cargos de confiança. Tem que colocar a pessoa que tenha competência, que tenha conhecimento. E aquele que não tem, o prefeito, o governador, o presidente, tem que instruir as pessoas. Dar um curso, instruir e cobrar. Certo? A política de Concha está sendo fraca assim nos últimos anos. Também concordo. Na questão de segurança, na questão aí que deixou se instalar o pedágio, ninguém participou de audiência pública nenhuma, certo? A Câmara não foi informada, certo? O vereador nenhum sabia o que estava acontecendo, e as coisas, e está assim, as coisas vêm, acontecem na cidade, e depois que estoura o problema, cai na mão dos vereadores. Os vereadores estão sendo os últimos a saber o que está acontecendo. Mas eu quero deixar registrado que se for a política do PSDB, de questão de segurança pública, eu vou atrás. Eu vou cobrar, eu tenho grande espaço, sim, na executiva estadual, dentro da secretaria, e eu vou dar uma olhada. Mas se o delegado-geral responder para mim o que respondeu para o Divaldo, no outro dia eu saio do PSDB. Certo? Saio e vou contra. Porque se eu ouvisse que o delegado-geral falou para os senhores, eu ficaria pé da vida, eu não aceitaria um cargo de confiança falar que subordinado é subordinado, tem que ter respeito, e todas as coisas denunciadas têm que ser apuradas, porque daí perde-se o princípio da isonomia, perde-se o princípio dos direitos, porque você é meu subordinado, você tem que calar a boca e ficar quieto. Não é assim que funciona, não. Eu não nasci grudado e nem para ser fantoche de ninguém. É isso, senhor presidente, senhor vereador. Em explicação pessoal, vereador Lucas. Senhor presidente, senhores vereadores, eu fiz a indicação da replantagem de grama e flores em um dos maiores cartões postal do nosso município, que é a nossa Praça Tiradentes, recém-reformada há menos de um ano, e que devido à estiagem e talvez até mesmo à falta de conservação, se perdeu tudo. O nosso cartão postal, um dos mais belos da região, que era a nossa Praça Tiradentes, está às moscas, às misérias. Então, gostaria de pedir à digníssima senhora prefeita e o setor competente que estude a viabilização da replantagem de flores e gramas
no nosso cartão postal. Bem como troque a iluminação do coreto Rafael Maimone, que a banda Lira Antoniana tem se apresentado frequentemente aos domingos, como tradição no nosso município, e tem achado grandes dificuldades os seus músicos por uma iluminação muito fraca, nas quais os mesmos não estão conseguindo nem enxergar a partitura de suas músicas para poder alegrar os cidadãos com os seus dobrados. Então fica aí o meu pedido. Temos também a dificuldade dos proprietários de trailers do nosso município ao redor da Praça Tiradentes, que foram arrancados do seu local com a possível praça de alimentação que seria feita no primeiro semestre, e nós chegamos ao final do ano e os coitados dos comerciantes da Praça Tiradentes continuam padecendo no lugar que foram colocados, assim também como os munícipes que não têm um sanitário público. Gostaria de falar um pouco da vicinal Binos São João. Eu fui cobrado muito nesses últimos dias que a estrada já está voltando a ter os seus bigs buracos. Eles fizeram aquela manifestação muito bem pensada no primeiro semestre e a partir daí a prefeitura achou um meio de resolver instantaneamente ou precariamente o problema e, infelizmente, os buracos já estão voltando. Então, senhora prefeita, José Maristela, nosso secretário, dá uma passadinha por lá, já manda caminhões, o maquinário, para que não transforme de novo a vida dos munícipes em um caos. Eu acho que enquanto o problema é pequeno, é mais fácil de sanar do que um problema de maior abrangência. Gostaria mais uma vez de pedir à senhora prefeita que olhasse com carinho a nossa estação ferroviária, que trouxe, podemos dizer, de boca cheia na sua inauguração, a Estrada de Ferro da Sorocabana, o progresso ao nosso município. E hoje a estação de ferro da Sorocabana encontra-se num total deselo, um patrimônio deixado de lado, aonde a prostituição, o tráfico de drogas tem imperado, seja pela falta de iluminação, pela falta de segurança, e a sujeira também está grande, prefeita. O setor competente. Vamos cuidar do patrimônio que é nosso. Gostaria de pedir também à senhora prefeita, continuam a falta de pedidos de exames nos postos de saúde, principalmente no posto de saúde da Praça Tiradentes. É inadmissível que o cidadão vá ao médico e o médico não tenha um pedido de exame para diagnosticar melhor a gravidade da doença dos seus pacientes. É inaceitável, senhora prefeita. Vamos pensar com mais carinho na nossa população. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores. Em explicação pessoal, vereador Divaldo. Senhor presidente, senhores vereadores, eu tive aqui agora de última hora um cidadão que solicitou informações com respeito ao muro de arrimo da Coab 4. O porquê de ter iniciado a obra e feito acho que um dia só de trabalho, e daí a empresa que tinha conseguido a licitação, ela desistiu. Aliás, eu tenho uma informação, para meio de informação para esse cidadão e para vários outros munícipes daquela localidade que também precisam de resposta. Nós sabemos que uma nova empresa já foi licitado de novo, e uma nova empresa conseguiu. E, portanto, aliás, segundo informações, era para ter começado já essa semana, mas eu acredito que para a semana que vem
segundo o que me passaram, vai ser recomeçado então a construção do muro de arrimo para acabar de uma vez por todas com esse problema, que nós sabemos que o valor que o município tinha disponível não era proporcional ao que a demanda. E, portanto, estava esse impasse. Mas agora, sem onerar o cofre, segundo a prefeita, ela conseguiu fazer com que chegasse num consenso. Portanto, eu acredito que dentro de alguns dias estará, então, reiniciando, então, portanto, o muro de arrimo. É só isso, senhor presidente, senhores vereadores. Também quero falar um pouco em explicação pessoal, que hoje todos os vereadores estão comentando a respeito da segurança pública de nossa cidade. Olha, durante todo esse tempo que eu estou na política, por coincidência eu presidi os trabalhos ontem, eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com vergonha porque o que a gente ouviu, eu e o vereador Omar tivemos uma vez, eu e ele, na Secretaria de Segurança, conversando com o assessor especial do secretário. E ele falou que ia tentar resolver da melhor forma possível. E foi protelando que marcamos aquela audiência que foram alguns vereadores, o prefeito de Porangaba, aliás, o prefeito de Bofete, o prefeito de Conchas, para tentar resolver uma situação que estava sendo criada aqui no nosso município. E eles mesmos falaram que quem tem que resolver isso seria o seccional, que existia uma hierarquia. E hoje o seccional vem e fala que quem tem que resolver são eles. Então, e joga toda a responsabilidade em cima da classe política. Eu até acho, de tudo que foi dito aqui ontem, que eu fiquei indignado, justificando o mau pagamento dos funcionários deles, que a classe dos delegados é o que ganha menos no estado de São Paulo. Até acho que ganha, não sei quanto ganha, mas de uma vez que você faz um concurso e passa e aceita assumir o cargo, eu acho que tem que desempenhar suas funções da melhor maneira possível. O que não dá para aceitar é esse jogo de empurra que ficou para resolver um problema da nossa cidade. E ontem ele foi bem duro em falar que depende apenas da classe política. Ainda falou mais de uma vez que a prefeita, que é do PSDB, do lado do governador, ela tem o poder de resolver isso. Então, eu acho que nós estamos ainda, naquele momento eu quis acabar com aquela reunião, até comentei com a prefeita, falei, prefeita, eu acho que essa reunião não tem sentido. Nós chamamos ele achando que ele tinha a solução para o problema da segurança da nossa cidade, obedecendo a hierarquia, mas não é dessa forma, então eu acho que então essa reunião não tem mais sentido. Aí ele foi claro em dizer que ele se resume o poder dele em mandar responder por Conchas. Então ele deu o caminho. Agora nós não podemos mais ficar esperando que ele vá resolver esse problema para nós. Nós temos que correr atrás. O doutor Antônio fez lembrar, e muito bem, na época que hoje o atual vice-presidente da República criou a segunda vara em Conchas, a segunda classe em Conchas. Nós tivemos 2 delegados aqui, doutor Anselmo e doutor Gedeon, trabalhando em Conchas. E hoje nós não estamos conseguindo nenhum. Então eu não sei se realmente for a classe, porque nós estamos muito fracos. Não é possível nós não termos um delegado efetivo em nossa cidade. O doutor Zé Luiz, que aqui esteve, ele tinha o maior interesse. E ontem, quando foi questionado por alguém aqui, ele falou que isso já é uma página virada, que não é para tocar mais nesse assunto. Então, eu vejo assim, nós políticos
Não podemos ficar de braço cruzado, porque senão nós não vamos ter um delegado titular em nossa cidade. Nós precisamos correr atrás, aproveitar, enquanto o governo do Estado é do PSDB, o nosso executivo é do PSDB, tem vereadores do PSDB, então nós temos a obrigação de dar uma resposta para o nosso povo de Conchas. E a resposta não pode demorar muito. Porque o concurso que ele falou, que se vier um para a região dele, ele vai mandar para Conchas, demora 1 ano. Até lá, gente, eu acho que é muito tarde para o nosso povo ficar à mercê de segurança, apesar de que o que estão trabalhando na nossa cidade está esforçando e estão dando tudo de si. Não dá mais por falta de um delegado titular morando em nossa cidade. Seria isso. Em explicação pessoal, vereador Nilton. Senhor presidente, senhores vereadores. Ontem foi a pior audiência que eu já vi nessa casa de leis. Pior. Não sei quem marcou. Porque ficar marcando uma audiência sem saber e sabendo que o cara vem aqui para falar não. Passamos nós que estava ali sentado e o povo de palhaço. Por quê? O cara chega aqui, eu não tenho a minha competência. Mas como? Então nem viesse. E nem convocasse. Se nós fomos em São Paulo, o cara falou que é ele, agora ele fala que não é, então nós perdemos de ficar dormindo em casa, porque não é possível uma audiência dessa. Todas as audiências daqui para frente, vamos ter certeza. Vai acontecer alguma coisa? Não vai acontecer nada. Vai vir por... Então, não convida ninguém. Eu não venho. Também, eu tinha escrito aqui do Muro de Arrimo, fico contente. Só que tem o seguinte. As chuvas já estão atrasadas. Se não fizer em 15 dias... Eu falo 15 porque eu quero que chova semana que vem. O Muro de Arrimo vai dar problema em casa lá em cima. Eu estive visitando alguma casa. Tem casa que já desbroou 2 metros. Se pegar a chuva, aí vai passar na TVT. Em Conchas caiu o caso na Coab. Não caiu a casa da Coab, caiu a incompetência de ter feito esses muros para aqueles munícipes. Também queria pedir encarecidamente para a senhora prefeita que toda a gestão passada que eu passei, até a casa do Pedro Tomazella, que hoje mora o João, o ônibus descia pegar estudante. Chegava na ponte, virava, pegava e ia embora. Hoje para na metade do caminho. Prefeita, você está ouvindo? Secretário Tur lá, não recordo o nome, é Tur, né? Veja isso. Para que a pessoa pegar o carro cedo, com criança pequena, ter que trazer uma criança na metade do caminho? Sendo que o ônibus, do jeito que está, em 5 minutos vai e volta. Prefeita, encarecidamente, veja isso para mim. Quanto aos campos, o pessoal do Cruzeiro, o pessoal do Caveira, Nilton, esse campo termina? Ele termina. Do Cruzeiro está quase pronto, mas de vocês, eu espero que até o fim do mandato termine esse campo, porque eu já jurei de pé junto lá que não termina, mas vou acreditar que termina. E também guias e asfalto naquele restante que falta lá. Falta pouco. Falta muito, não. Então, senhora prefeita, dá uma agilizada naquele povo lá, faz esse campo, aterre com carinho aquele campo, que é muita terra. Eu acho que se não pegar de fim de semana, contratar caminhões para puxar terra, não termina o campo do Cruzeiro. Então espero que a senhora procure de fim de semana e faça aquele aterramento daquele campo. Quero também pedir pela 10ª vez a estrada que vai até os Fieri. Gente, não encontra 2 Fusca lá. Se encontrar 2 Fusca, ou um Fusca e um Cavaleiro, um tem que voltar para trás. Volta o cavalo, porque vira fácil. É só comer o barranco. Tem os vizinhos, tem lugar para jogar terra.
Não é difícil, gente. É coisa fácil de fazer, de solucionar. Eu acho que o seu Zé Maristela, se estiver ouvindo, Zé, dá uma olhadinha lá, Zé, para nós. Faça favor. Não é para mim que passo lá. É o povo do bairro do Pará. Quantas lombadas. Eu sou um cara que não gosto de lombada. Tenho nojo de lombada. Só que lombada tem que ser feita porque não tem radar, não tem... Mas tem que ser feita, pintada, com placa. Tem lombada na cidade que não tem placa, não tem pintura. Os caras vêm, esses carros novos, arranca escapamento, dá prejuízo para o cidadão. Então, se a secretária, como diz o Divaldo, não tem competência para fazer esse tipo de coisa, ou não tem verba, se explique para nós então. Se não tem verba, então não faça lombada. Não tem verba para pintar? Não faça. Porque se fizer, pinte ela, sinalize, porque é muito ruim sem essas pinturas. Também a estrada, só para concluir, senhor vereador, a estrada do Luiz Gama, foi falado tanto, eu aqui fui, que sai uma estrada que sai na Ponte Preta. Não se viu notícia mais se conseguiram uma coisa com o proprietário para aquele povo vir com mais facilidade na nossa cidade. E outra coisa, eu acho que nós estamos brigando com o delegado à toa. Tira-se a aposentadoria do Dr. Anselmo, ele já mora aqui, ele fica aqui e continua com nós. Era isso, senhor presidente, senhor vereador. Em explicação pessoal, Dr. Anselmo. Senhor presidente, senhores vereadores, eu agradeço ao meu colega Milton, mas já fiz a minha parte, agora fica para os mais novos aí. Eu vou falar desse assunto. Eu não pude participar ontem da reunião, tive um problema que me impediu de comparecer. O que eu tenho visto são atitudes, às vezes isoladas, às vezes pouco participativa da classe política nesse problema do delegado. O Dr. Antônio citou claramente como foi feito aquela vez. Por que não se fez agora? Porque cada um quer ele ser o autor, mostrar para as pessoas que ele está fazendo. Não fez, ninguém conseguiu. Por quê? Estão fazendo errado. Se tivesse feito certo, está aí, fizemos, deu certo. Eu não fui em nenhum momento, mesmo tendo sido delegado aqui 20 e poucos anos, ninguém me procurou. O presidente da Câmara nem veio saber minha opinião, se precisava chamar o seccional ou não, porque eu ia falar para ele, o que o doutor Antônio falou aqui, eu ia falar para ele, seccional não designa delegado para município como titular, ele não pode. Quem designa delegado para o município é o delegado geral. O seccional designa para responder, e isso ele fez, ele não pode ser cobrado. Eu não vou defender o doutor Antônio, nem precisa. O prefeito de Botucatu adora ele, a população de Botucatu está super contente com o trabalho dele. A região, com exceção acho que de algumas, que eu saiba, todo mundo está gostando da administração dele. Agora, ele não pode pôr um delegado titular aqui, não depende dele. Ele não impede que venha, entendeu? Só que ele não pode pôr. Nós tivemos o doutor Zé Luiz, foi titular, pediu para sair. O que você vai fazer? O delegado pode escolher onde ele quer trabalhar. Se tiver a cidade vaga e ele pedir, ele pode ir para lá. Não se pode tirar um delegado de uma cidade e obrigá-lo a ir para outra como titular, só para responder. Nós temos muitos municípios sem delegados. O delegado de Laranjal responde por Pereiras. Tem várias cidades aqui na nossa região que o delegado responde por 2 ou até mais cidades. Então, não é uma coisa assim tão simples. Eu acho que não está havendo má vontade do seccional. O que não está acontecendo é que não está sendo feito um trabalho da forma que deveria ter sido feito. Não só a classe política e pedir. Eu aprendi na polícia, e isso serve para muitas áreas da vida, quando você tem um problema e você vai depender de alguém para solucionar esse problema, procure levar algumas alternativas. Porque senão fica difícil. Você chega para um delegado geral que administra 575 municípios e falar para ele
que está com um problema numa cidade, assim, e ele com um problema em São Paulo, com um problema em Campinas, com um problema em Santos, com um problema em tantos lugares, não pode também criticá-lo. Agora, se nós levássemos para ele, como eu já havia sugerido uma ocasião, o nome de um delegado que quer vir para a cidade e fosse a representatividade da cidade, porque nós somos vereadores, temos nossa força, mas a prefeita que administra a cidade. Se fosse a prefeita, os vereadores, e já com o nome do delegado, tenho certeza que já teria resolvido o problema. Mas não adianta a gente ficar gritando, ficar se lamentando, nós não vamos chegar a uma conclusão se não fizermos as coisas corretamente. Vamos procurar saber se tem algum delegado. Numa ocasião teve, mas não houve um trabalho. Eu tentei, mas infelizmente eu sou só um. E por não sei que motivo, ninguém quis participar. Não veio, ele se arrumou em outra cidade. Agora, é difícil achar um delegado para vir para Concha. Concha exige muito sacrifício do delegado. Ele tem que ficar 24 horas de segunda a segunda aqui. Ele só pode ter férias uma vez por ano, 2 vezes de 15 dias. Toda hora ele pode ser chamado. Então ele tem que morar na cidade. E ganha menos do que se ele trabalhar em cidade maior. É outro problema. Por isso que o doutor Antônio até falou. Eu não estive, mas eu sei que ele falou. Ganha menos. A gente perde por trabalhar em Concha. A gente perde no salário. Se a gente for trabalhar em cidade maior, a gente ganha mais. É uma política também errada da segurança, que eu entendo assim, mas existe. Então, os profissionais querem ficar em cidades maiores. Trabalham em plantões, eles têm mais folgas e ganham mais. Isso é falta de atrativo para a nossa cidade. Nós temos tudo isso contra. Agora, o trabalho tem que ser feito diferente. Da forma que está se fazendo, cada um querendo fazer propaganda que ele está trabalhando e não está e não vai conseguir. Só para me complementar, acho que não passou esse tempo todo meu, hein? Não foi marcado. Eu só queria lembrá-los que, além do delegado, nós temos uma carência de funcionários, sem falar da Polícia Militar. Da Polícia Civil, já saíram alguns, e nós temos agora mais um que vai se aposentar no começo do ano, e mais um investigador e um escrivão que vão se aposentar. E não há possibilidade de reposição imediata, porque também os funcionários não querem vir para cá porque ganham menos. Então, são problemas que ou a administração assume e faz um trabalho desde já, ou nós vamos ter mais problemas no ano que vem. Sem contar com a Guarda Municipal, que seria de grande importância se tivesse aqui, porque ela poderia trabalhar junto e ajudá-la. A Guarda Municipal completa, não com 3 elementos que nós temos hoje. Enfim, Conchas fica devendo uma série de coisas há muito tempo, e nós temos as outras cidades implementando tudo isso, e nós ficamos para trás. Precisaria acabar essas disputas de nome, de personalismo, e se unir realmente, se quiser trazer um delegado, se quiser trazer outras coisas para o município. Só isso, senhor presidente. Em explicação pessoal, a vereadora Eva. Senhor presidente, senhores vereadores, mais uma vez eu quero pedir para a população se conscientizar do perigo, dos riscos a respeito das queimadas que vêm ocorrendo em nossa cidade. Eu já pude deparar em vários pontos da nossa cidade, mesmo próximo ao centro, as pessoas estão colocando fogo. E isso tem muita reclamação, porque nós já estamos passando por um tempo tão seco e também com a fumaça. Então, que essas pessoas possam pensar, ver o quanto isso é prejudicial à nossa saúde, ao meio ambiente, e que não façam isso, que acredito que não tem necessidade, que está tudo tão seco, para que fazer isso? E também, levando em conta que nós também não temos um caminhão-pipa para que possa apagar, caso isso possa assim correr para longe, e correr o risco até de queimar residências. Então, que essas pessoas, por favor, que não façam isso, que eu tenho recebido várias reclamações, que elas possam se conscientizar do perigo, do risco, e que não venham atear fogo. E também quero falar um pouco aqui a respeito da audiência de ontem, que eu também fiquei aqui indignada, envergonhada com o que ocorreu aqui, que eu acho que se o delegado seccional ele não tem competência para designar um delegado fixo para a nossa cidade, eu acho que quando foi marcado essa audiência, quem marcou, ele deve ter conversado, ele deveria ter falado do que ele poderia fazer para ele também não vir até aqui, e também a gente não ter convidado pessoas para virem aqui,
para as pessoas saírem comentando como saíram e para nós ficarmos envergonhados como ficamos. Então, eu acho que quem marcou não soube explicar direito, e o próprio delegado, ele já deveria ter falado, se ele tem consciência de que é isso, e não, né, ele não iria conseguir trazer, ele que já falasse, nem tivesse vindo aqui, para, né, nós não temos passado essa vergonha que passamos aqui, que foi bastante comentado, as pessoas estão indignadas com isso, achando, né, que foi um descaso dele, e também, como ele disse, que isso tem que ser dos partidos políticos, então muitas pessoas estão comentando que nós, né, não estamos tendo competência para fazermos isso. Então eu acho que nessa parte ele errou de ter aceitado o convite e vir aqui, se ele sabia que ele não tinha o que fazer. Era isso, senhor presidente, senhores vereadores. Eu passo aqui para o primeiro secretário ler um convite que nós recebemos aqui agora. Câmara Municipal de Bofete, Estado de São Paulo. O Poder Legislativo de Bofete sentir-se-á honrado com a presença de Vossa Senhoria e familiares na solenidade de entrega de título de cidadão bofetense, diploma de honra ao mérito, a realizar-se no dia 23 de setembro de 2011, às 20 horas, no Salão Paroquial, localizado na Praça Cílio P. Biagione. Não havendo mais nada a tratar, eu declaro encerrada a sessão, marcando a próxima para o dia 28/9, às 20 horas. Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando